Olá, queridas seguidoras, queridas pacientes que também me seguem. Eu sou o Dr. Matheus Erdi, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e hoje eu vim aqui falar com vocês uma cirurgia que eu acho muito bacana, que é a rinoplastia, uma cirurgia que a gente faz bastante no consultório e aonde a gente tem com pequenas mudanças, às vezes mudanças milimétricas, fazendo grandes diferenças na vida de muito paciente. Tá? O importante é a gente saber que quando a gente opera o nariz, a gente tem que respeitar certas características. Por exemplo, quando a gente opera um homem, a gente não pode deixar ele com o nariz muito pequeno, muito fino, delicado, porque não é característica do nariz masculino, assim também como a paciente mulher não pode ter um nariz muito grosseiro, porque isso também ela necessita de um nariz mais delicado para compor bem aquele rosto. Tá? O nariz, por estar no centro da nossa face, ele sempre traz uma grande atenção, então pequenas imperfeições às vezes aparecem demais, é um ossinho no dorso do nariz, às vezes milimétrico, ele chama atenção e às vezes essas imperfeições elas são muito chatas, principalmente nos dias que a gente vive hoje, onde a gente tem aqui os vídeos, por exemplo, a internet, as selfies, o paciente tirando selfie e as câmeras de celular, elas acabam distorcendo e aumentando ainda essas imperfeições. Então os pacientes hoje cada vez mais procuram o consultório exatamente para diminuir essas imperfeições, talvez para a gente conseguir a selfie perfeita, tá? Bom, a cirurgia de nariz, a rinoplastia, como a gente chama, a rinoplastia estética principalmente, a gente pode fazer de duas formas. A primeira forma é com umas incisões dentro do nariz, chamada de rinoplastia fechada, onde a gente não tem nenhum corte na parte de fora e a gente consegue fazer então as modificações da estrutura, raspar o dorso, afinar o nariz, afinar a base do nariz, todas com as incisões internas, tá? A segunda opção é a rinoplastia aberta, na qual a gente faz as incisões por dentro do nariz, mas a gente faz um cortezinho na base do nariz para poder levantar a pele e aí o cirurgião conseguir ver as estruturas. Então, no meu caso, eu sempre opto por essa opção quando eu preciso ver melhor, então o nariz um pouco mais complexo, o nariz que já foi mexido, então uma rinoplastia secundária, que é uma rinoplastia, o paciente já operou uma vez e precisa operar para corrigir um problema daquela cirurgia, terciária então, tá? Então eu opto às vezes por essa abordagem. Tá? E o mais importante na rinoplastia, na cirurgia plástica propriamente dita, é você saber, e aí uma dica essencial, é você saber se o seu cirurgião, ele é um cirurgião plástico de verdade. A gente está vendo ultimamente na mídia vários casos onde até profissionais médicos não têm capacidade, não têm formação para se fazer esses tipos de cirurgia. Então, e às vezes geram sequelas, às vezes que a gente não consegue resolver mais. Então sempre procura se o seu médico, se o seu cirurgião plástico, ele é membro da Sociedade de Cirurgia Plástica. Se ele for membro, você já sabe que ele teve uma formação, pelo menos a básica de 11 anos de formação. Então é o mínimo que para você conseguir o título de especialista em cirurgia plástica, o mínimo que você tem que ter é 11 anos de experiência na área. Então 11 anos de formação para você então tirar o título. Então fica a dica, tá? Você vai encontrar se ele é cirurgião no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, fica no endereço www.cirurgiaplástica, sem o acento, plástica, tudo junto, minúsculo, .org.br. Lá vai ter um linkzinho, um botãozinho que vocês vão clicar, encontre o seu cirurgião e ali vai ter lá as opções de você colocar o nome, colocar o CRM, você pode colocar só o primeiro nome e ele vai buscar todos os cirurgiões no Brasil inteiro credenciados com
se são credenciados, por exemplo, Mateus, se você colocar lá, todos os Mateus no Brasil inteiro. Você pode colocar um sobrenome, então se você colocar Erdi lá, provavelmente só deve ter eu, mas inclusive o meu Mateus também, se vocês verem, escreve diferente, então também eu acho que só tenho eu. E você vai lá, você pode colocar o estado, então você escolheu o estado do Rio de Janeiro, que é o estado que eu tô, então vão ter todos, você pode ir lá buscar por estado, então vão ter todos os cirurgiões plásticos credenciados que podem exercer cirurgia plástica naquele estado. Tá? Então é muito importante vocês saberem isso, e aí fica a dica, viu? E se você tiver alguma dúvida, não esquece de assinar o canal, clica ali no assinar, tá? Se clicar no sininho vai ser melhor, porque toda vez que eu publicar alguma coisa, você vai ser a primeira pessoa a saber, você vai receber uma notificação. Tá? E se você quiser que eu fale sobre alguma coisa ou tem dúvida sobre rinoplastia, escreve aqui embaixo, tá bom? Grande abraço!